Graças a Deus. Aleluias. Mais uma noite, em nome do Senhor Jesus, onde vai acontecer, está começando a acontecer uma palavra poderosa, uma palavra amigo. Eu tanquei. Graças a Deus. Então eu convido a todos os ouvintes que vão passando, dá uma paradinha aí nesse vídeo. Você não perde não, fica conosco. Vamos ouvir uma palavra de Deus. Olha só, o mundo não é o nosso Brasil só não. Olha o mundo como ele está, se apavorando, se revoltando. Olha só, dentro do nosso Brasil, dentro de casa, como é que estão os amigos e irmãos da mesma raça, do mesmo país, querendo engolir uns aos outros, aproveitando disso ou daquilo para destruir esse ou aquele. Mas uma coisa é certa: Deus é poderoso, irmão. Deus é poderoso. Ele sabe como manejar tudo. O barco tem que lhe obedecer, sem precisar remar. Ele dando ordem, o barco vai embora. As águas carregam por conta própria, segundo a palavra de Deus. Se Deus determinar, vai para tal lugar, ela leva o barco. Controle dos ventos sem precisar mover com a mão. E se o vento hesitar, Deus manda parar. É forçado a obedecer. É o Todo-Poderoso. Tem que parar. Se as ondas do mar, o grande mar, se levantar fortemente, e se eu mandar acalmar, tem que acalmar. Então, tudo é o Senhor. Ele é que sabe o que fazer. Em primeiro lugar, uma boa noite. A paz do Senhor Jesus. Aí sim, agora, esse é para valer. A paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe a todos. Que sejam abençoados. Que Deus faça a obra na vida de cada um. Hoje eu estou com agasalho um pouco tumultuado, porque realmente a chuva e o frio, o vento tem pegado um pouco forte por aqui. Mas está tudo bem, dá para nós, remando vai chegar. E sem remar chega também, como há pouco eu falei. E graças a Deus, fico feliz quando hoje posso sentir a presença dos ouvintes. Primeiro a presença de Deus, depois a presença dos ouvintes que nos acompanham nesse pequeno, humilde vídeo, né? Canal Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará, com o pastor Adão. Nós estamos em 2 canais. Nós estamos ali em YouTube e também aí no TikTok, para a glória do nome do Senhor. Você escolhe qual dos dois você quer assistir. Da manhã em diante, o YouTube, qualquer hora que você procurar, está tudo já legalizado, está tudo em dias. Toda hora que você procurar o mesmo vídeo, ele está no YouTube. Aí você pode continuar assistindo. Enfim, Deus é Deus.
Então, meu amigo, hoje houve uma mudança também um pouco, devido a muita luta, uma coisa ou outra, da abertura do culto. Eu estaria hoje fazendo um louvor, já direto, um louvor valendo como louvor, louvar a Deus. Não como um símbolo de abrir o trabalho, mas de louvar a Deus. Depois de minha irmã louvando, depois dela louvando, eu volto a louvar, se Deus permitir, né? E depois ela finaliza hoje o louvor. Deus abençoando nós. Então vou começar hoje aqui com o hino Deus abençoando. E depois nós temos aí um grande ensinamento na palavra de Deus. Esse canal tem isso. Ele tem aquele cuidado de sempre estar trazendo aos ouvintes ensinamentos, assuntos fundos na Bíblia para entender. Porque está cheio de crentes por aí, entendeu? Que carrega apenas a Bíblia. O povo chama eles de carregador de Bíblia. Mas não conhece nada, não sabe nada, não foi ensinado nada. Só foi ensinado a pagar o dízimo, entendeu? E fazer campanha corrente, fazer uma campanha para casar, fazer uma namorada, namorado, enfim, coisas assim. Coisinhas que não existem no Evangelho do Senhor. Deus é Deus, Deus é maravilhoso. Então tá lá, eu vou começar aqui, abrindo o trabalho com louvor, e Deus abençoe em nome de Jesus. Passo para a irmã e depois estou louvando o Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe cada um. Vamos lá.
Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor habita entre os louvores. Na verdade,
Na verdade, graças a Deus, um louvor a Deus é muito importante, porque nós estamos louvando a Deus. Está aí, irmã? Deixa eu mostrar a copa para a irmã. E Deus abençoe. Graças a Deus. Está aí. Que Deus abençoe, irmão. Vamos louvar o Senhor. Aleluias! Louvado seja Deus. É isso, ouvinte. Nós colocamos aleluia. Nós colocamos para louvar o Senhor, engrandecendo, exaltando o seu santo, bendito nome, porque Deus é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade. Amém? Então, graças a Deus, nós
mais um simples, humilde louvor ao nosso Deus, se alegrando junto com os ouvintes. E depois trazemos aí uma palavra importantíssima. Eu vou falar com você da Bíblia. Eu não vou falar com você de mim, de homem qualquer, não. Eu vou falar da Bíblia, da palavra de Deus. A palavra poderosa de Deus. Deixa eu ver se eu louvo o Senhor aqui mais uma vez. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. 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 Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado.
Em nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Esse Deus é bom. Esse Deus é maravilhoso. Por isso é que louvemos o Senhor de todo o nosso coração. Vou mostrar aqui para minha irmã. Helena. Nós estamos aí com mais um louvor, somente um louvor, louvando o Senhor, engrandecendo e exaltando sempre o seu nome, porque Ele é bom e é maravilhoso, e sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos ouvir.
Graças a Deus. A gripe aqui um pouco fortinha, meu amigo. Até com a garganta bastante rouca hoje. Graças a Deus, conseguimos aí aplicarmos assim 4 louvores simples, humildes, mas de todo o coração. Eles foram um louvor dedicado ao nosso Deus poderoso, que muito pode. Nós vamos agora participar de, eu digo, um grande ensinamento na palavra de Deus. Já liguei aqui o teclado. E nós vamos agora participar aí. Eu digo que seria um grande ensinamento na palavra de Deus, porque realmente é. Mais uma vez, salve as mãos, os ouvintes todos, com a paz do Senhor Jesus. Olha, ouvinte, o assunto Deus está sempre procurando colocar conhecimento de muitas pessoas na Bíblia, é porque sem conhecimento nela perde o tempo. Nós temos passagem aí com o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos de consideração que eu conheço, ele, imitador de Cristo. Ele disse o seguinte: nas minhas orações, ele falou, nas minhas orações, na minha súplica a Deus, é a favor deles, porque ele dou testemunho que eles, aquele povo, são zelosos de Deus. E voltou e disse, porém, sem entendimento. Quer dizer, não tem entendimento, não sei como Deus pode aprovar. Então, por isso, que outra vez, já o Senhor Jesus diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E a gente faz algumas perguntas, algumas pessoas que encontramos crente, eles, para falar a verdade, nem nos recebem às vezes. Não sei se é com vergonha porque não sabe nada, mas não sabe nada, coitados. Mas como pode acontecer isso? Deus fala aqui na Bíblia sobre isso aí, ele diz, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Então, por isso é que eu trago um certo conhecimento que Deus me deu às pessoas, para ver se eles animam, assim, buscam mais diferentemente, façam entender, saber o que está fazendo, quem é que serve, quem é que não é. A pessoa não sabe o que significa a palavra Pai, Filho e Espírito Santo. Não sabe. Eles tratam como se fossem 3 pessoas que a palavra está falando. Não pode ser nenhuma pessoa que dirá 3. Porque pai não é uma pessoa. Pai é porque gerou um filho.
E filho não é uma pessoa também, assim. O nome filho é somente porque nasceu. Nascendo é filho. E o Espírito Santo, ele é aquele que habita, como diz a Escritura, nos nossos corpos, se dermos o lugar. E através dele habitar em nós, ele nos santifica, para que vivemos em santidade. Por isso é chamado Espírito Santo. Não que ele é uma pessoa, o filho é outro e o pai é outro. Não, não é. De jeito nenhum. Está falando de título e não de pessoas. Palavra Deus. Tem pessoas que não sabem o que significa, sendo crente, o que significa essa palavra Deus. Jesus, Senhor Jesus, Cristo, também não sabe o que significa. Então, praticamente vive assim, no rumo, andando aí, como diz a palavra, como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Então, por isso eu anuncio sempre, explicando de versículo por versículo, isso, aquilo, para ver se vai chegando a um ponto de muitas pessoas se habilitar na palavra e ter realmente a sua aprendizagem bem aplicada, com segurança na presença do Senhor. Então eu quero começar hoje aqui no livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 1, que diz assim, o profeta falou assim, o profeta Isaías falou assim: no ano em que morreu o rei Osias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda dos seus mantos enchia o templo. Bem, esse primeiro versículo, eu quero deixar ele na mente de cada um, quero ser segura, porque no final falamos nele, quando estivermos no final, ou porque o que falamos agora ser mostrado também no final. O que falamos agora? Primeiro, que quando Isaías viu o Senhor, ele também viu as vestes do Senhor. E pelas vestes, sabemos que eram vestes longas, coisa de primeira qualidade, cobrindo as abras das vestes do Senhor. Ele disse aqui que cobria o trono. Então era um Senhor bem vestido, um rei, perfeito rei, com a sua aparência normal como ele é. Tenho certeza que muita beleza, né, tinha nele, sentado no trono, muito bem vestido e sendo adorado pelos seus servos lá em cima, os querubins, os anjos, enfim, todos. Bem, deixamos aí nessa posição esse Senhor bem trajado, de boa aparência, que é o nosso Deus. Vemos para os nossos irmãos glória a Deus, nosso irmão Paulo, em 1 Coríntios 11, versículo 1, o nosso irmão Paulo fala assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo.
Ele está pedindo para que os crentes, todos no mundo inteiro, sejam imitadores dele, como ele, imitador de Cristo, é. Mas imitador como? Em todos os seus feitos, em toda a sua sinceridade, a sua honestidade, na sua aparência, de uma maneira assim. Parece que eu falo sem uma certa vaidade, como hoje os crentes se alimentam bastante do que é chamado vaidade. Nosso irmão Paulo não tinha. Então, o Evangelho não pode ser mudado, porque a palavra diz que é sim, sim, não, não. Que passa disso vem do maligno. Nós não podemos passar. Se não existia no Evangelho chamado passado vaidade, mas sim santidade, tem que permanecer até hoje. Santidade e não vaidade. Está me entendendo? Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele falou também aqui com Timóteo, no livro de Timóteo, capítulo versículo 13, ele diz: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Efésios para advertir alguns que não ensinam outra doutrina. Então, a doutrina do Evangelho de Deus para nossa salvação, ela não é uma doutrina vaidosa. Ela é uma doutrina de santidade, de obediência, sinceridade. Para nós sermos imitadores, temos que conservar e não haver mudança. Olha só o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 a 17. Diz: para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançaste a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes, retente as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Está vendo? Você não encontra vaidade aí. Não, o ensinamento é perfeito. Temos aqui também, no livro de Romanos 16, versículos 17 a 20, que diz: rogo-vos, irmãos, que notei os que promove decisões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desvia-vos deles. Está vendo? Aquele irmão, o apóstolo ensina nesta hora para que todos nós
que somos evangélicos, somos seguidores de Cristo, temos o nosso parecer em procedimento com Ele, que Ele imitou também a Cristo. Então, se aparecem irmãos com ideias diferentes, roupas estranhas, gesto terrível, segmento diferente, compartilhando de coisas que não é para nós, comendo do prato que não se pode comer, bebendo da bebida que não se pode beber, e fazendo aquilo que não pode fazer por ser um crente. Ele diz: apartai deles. Diz assim: porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, com suaves palavras de elogio, engana os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, e ela conhecida de todos, compreende-me, pois em vos quero que saibos no bem, mas simples no mal. Então nós temos. Vou virar o trabalho. Nós temos ensinamentos da parte do Senhor, dos santos apóstolos. Nós temos ensinamentos perfeitos para aprendermos, para ver se conseguimos se tornar nós os filhos de Deus. Aqui diz mais: e o Deus de paz esmagará em